Doutor, a respeito desta investigação bastante intensa e que repercute em todo o estado sobre os constantes problemas da Expresso São Pedro, aqui na nossa região, o Ministério Público de Santiago iniciou uma investigação em 2014 e esse ano concluiu denunciando a empresa por várias irregularidades. O que foi percebido, o que foi notado durante as investigações? Boa tarde. Inicialmente, esse inquérito civil que foi promovido pelo Ministério Público, ele foi instaurado a partir de reclamações de consumidores, dando conta, em resumo, da precariedade do estado dos ônibus da Expresso São Pedro. A partir dali foram tomadas algumas medidas investigatórias pelo Ministério Público, no bojo do inquérito civil, e foi constatado que efetivamente os ônibus que trafegavam aqui pela cidade de Santiago e abasteciam os consumidores aqui da região, eles tinham a licença do DAIA. De modo que, de início, não se entendeu cabível uma medida mais drástica no sentido de retirada desses ônibus de circulação. Até porque, como referido, tinham os ônibus essas licenças, como de fato até hoje tem essas licenças do DAIA. Daí a investigação se tornou um pouco mais acentuada, porque as reclamações foram mais constantes, as redes sociais principalmente constavam inúmeros incidentes com os ônibus da Expresso São Pedro, de modo que a ótica do Ministério Público, aquelas licenças que foram expedidas pelo DAIA, teriam, por força de lei, somente um caráter de presunção relativa, né, de legalidade, elas de fato tinham alguma coisa errada acontecendo com essas licenças, porque os ônibus de fato não estão em condições de trafegabilidade, embora tenham essas licenças. A partir daí, o Ministério Público ingressou com esta ação, né, pedindo em caráter liminar que fosse intimada a empresa para que imediatamente colocasse os ônibus em condições de trafegabilidade, sob pena de uma multa diária de R$1.000, que ela será apurada no bojo do processo judicial que foi instaurado, a partir de uma perícia judicial que foi também requerida pelo Ministério Público. Dessa forma se acredita e ainda se entende que a empresa deve, então, portanto, se empenhar na busca de manter os ônibus nessas condições. O Ministério Público apontou falhas em pelo menos 18 ônibus da empresa? Exatamente. O objeto do pedido do Ministério Público aqui de Santiago, ele se restringe, até por força legal, aos ônibus que abastecem os consumidores de Santiago. O nosso levantamento foi que 18 ônibus da Expresso São Pedro, eles pegam consumidores ou deixam consumidores de Santiago aqui. E nós tivemos o cuidado de individualizar cada ônibus para que seja feita a perícia naqueles específicos ônibus em que houve inúmeras notícias de que as condições não estão adequadas de acordo com a lei, o que de fato está acarretando riscos sérios aos consumidores. Em tese, o Ministério Público quer entender, diante de toda essa investigação, por que a Expresso São Pedro tem licença para trafegar diante de tantos problemas. Seria isso? Na verdade, a empresa, como foi objeto da investigação, ela possui a licença para trafegar. Contudo, as condições, os fatos notoriamente divulgados aqui na própria imprensa e na própria comunidade é que os ônibus estão efetivamente em condições precárias de trafegabilidade. A ideia do Ministério Público, visando verificar se há ou não uma irregularidade na expedição dessas licenças, é que nesta demanda foi requerida uma perícia judicial e um perito nomeado pelo juiz que fará uma vistoria em todos os ônibus que foram identificados como irregulares, para fim que se saiba, ao final de contas, se há uma efetiva irregularidade nessa expedição das licenças pelo DAIA. Porque se por um lado nós temos uma licença expedida pelo DAIA que possui um caráter de um público, por outro nós temos uma renomada situação e já sabida da precariedade dos ônibus da Expresso São Pedro. Quais os principais problemas percebidos durante a investigação do Ministério Público? Bom, durante toda a investigação se verificou que os problemas nos ônibus da Expresso São Pedro, eles não se limitam à área externa ou às condições mecânicas dos ônibus.
Ao lado dessas condições de panes elétricas, pneus carecas, falta de iluminação adequada nos faróis, também há problemas no próprio na área interna do ônibus, como por exemplo, ocorreu recentemente um problema em que choveu dentro de um ônibus da Expresso São Pedro, as janelas não fecham, ausência de cinto de segurança, porta do sanitário que não fecha, ou seja, de fato, a ótica do Ministério Público, esses ônibus, além das condições mecânicas, a própria questão da conservação dos veículos ela é muito precária.